Boa noite a todos. Gente, o som tá bom? Vocês estão ouvindo direitinho? Se tiver algum problema, me avisem, viu? Obrigada, Carmelita. Eu que agradeço. Então, amigos, aqui no meu relógio são 19 horas, hora de começar a nossa doutrinária da noite de hoje, a doutrinária do Centro Espírita Fraternidade Caminhando com Jesus. Eu quero agradecer o convite da Carmelita, que proporcionou esse nosso encontro nessa noite de hoje, para que a gente possa refletir juntos sobre o perdão. Essa palavrinha que é tão pequena, mas que tem um poder de transformação muito grande na nossa vida. Mas antes da gente começar a falar sobre perdão, vamos fazer a nossa prece inicial, para que a gente possa se conectar com Jesus, conectar com os benfeitores de luz que estão nas nossas casas nesse momento, abençoando a todos nós e os nossos familiares. Então, quem quiser pode fechar os olhos, se concentrar da melhor forma possível. Jesus, irmão maior e misericordioso, nós te agradecemos por esse momento no qual nós estamos aqui, reunidos em teu nome, para estudar mais um dos teus ensinamentos de amor. Que o Senhor nos acompanhe nessa noite, que as palavras que serão ditas sejam ditas por ti, irmão maior, e que elas tragam luz, conforto para as vidas de todos nós e que cada um de nós possa refletir esse tema de hoje. Que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, agora que já estamos harmonizados, que já nos ligamos aos benfeitores espirituais que estão conduzindo essa noite de hoje, vamos conversar então sobre o perdão. Esse tema, como eu comecei falando, é muito importante para a nossa vida, principalmente em um momento como esse, no qual nós estamos vendo tantas pessoas desencarnando de forma tão rápida. Às vezes, 3 pessoas da mesma família, né? Mais de uma pessoa da mesma família. E isso tem assustado a muitos e também nos tem feito pensar sobre os ensinamentos de Jesus. E entre eles, o perdão. Porque muitas famílias estão perdendo seus entes queridos. E quando nós encarnamos em um determinado grupo familiar, é porque, na maioria das vezes, nós precisamos resolver questões do passado, precisamos perdoar alguém, precisamos ajudar alguém daquele núcleo familiar. Então, por isso que é tão importante nessa noite de hoje a gente refletir juntos sobre esse tema, o perdão. Então, meus amigos, nós vamos começar refletindo sobre o significado dessa palavra. Lá no dicionário, o significado dessa palavra é o quê? É a remissão de uma pena, é a remissão de uma ofensa, é a remissão de uma dívida.
isso é o significado do perdão no dicionário. Mas a reflexão que a gente vai fazer hoje é o significado do perdão nas nossas vidas. Será que a gente para refletir isso no nosso cotidiano, dentro da nossa família, no nosso local de trabalho? O que será que o perdão significa? Então, nós vamos tentar fazer isso, né? Nessa noite de hoje, refletir um pouquinho sobre o perdão. Então, no nosso dia a dia, o perdão, ele é uma das chaves para a verdadeira felicidade. Aquela verdadeira felicidade que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é uma das chaves. Mas quem foi que nos ensinou isso? Foi Jesus. Aonde? Lá no Sermão da Montanha. Lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, do versículo 3 ao versículo 16, nós encontramos o Sermão da Montanha. E aí, Jesus nos ensina as bem-aventuranças que nos trazem a verdadeira felicidade. E entre elas, Jesus nos ensinou que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Olha que interessante. O que Jesus está nos ensinando aí? Então, se eu sou uma pessoa que guarda mágoa, a menor ofensa, eu já estou ali totalmente ofendida, eu guardo rancor. Eu me lembro de coisas que fizeram comigo quando eu era criança. Eu lembro de coisas que fizeram comigo quando eu era criança. Então, se eu sou essa pessoa rancorosa, que guarda ódio, rancor, será que eu vou conseguir ser feliz? Será que eu vou encontrar um dia essa verdadeira felicidade que todos nós estamos buscando? Não. Por quê? Porque Jesus disse que bem-aventurado são os misericordiosos. Porque quando eu dou misericórdia, eu recebo misericórdia. Quando eu dou amor, eu recebo amor. E quando eu distribuo mágoa, quando eu distribuo rancor, quando eu distribuo ódio, eu recebo uma enxurrada desses sentimentos inferiores. Então, entre nós, o bem-aventurado é aquele misericordioso, aquele que sabe perdoar, aquele que não julga, que é um hábito horrível, que infelizmente nós trazemos de vidas passadas, esse hábito de estar apontando o dedo, de estar julgando. O verdadeiro bem-aventurado é aquele que é indulgente, é aquele que sabe realmente perdoar. Então, esse é um dos grandes ensinamentos que Jesus nos deu quando ele realizou o Sermão da Montanha. Então, lá no Sermão da Montanha, ele já nos falava a necessidade de perdoar. Por quê? Porque quando eu não perdoo, significa que eu sou, enquanto espírito imortal, ainda dominado por sentimentos que não são elevados. E esses sentimentos, eles me amarram, eles impedem que eu consiga progredir. Porque quando eu perdoo, eu estou progredindo. E muitas vezes eu não perdoo o outro, não é porque ele seja uma pessoa terrível, é porque dentro de mim, o que fala mais alto é o meu orgulho. E aí a gente pega Jesus novamente como nosso modelo e guia. Sempre. Ele sempre será o nosso modelo e guia, né? E Jesus, enquanto esteve aqui, ele sofreu as maiores ofensas. Mas por que Jesus conseguia perdoar? Ai, meu Deus, Jesus é muito elevado. Mas por que ele é muito elevado? Porque Jesus, ele olha para cada um de nós como um bebezinho. Ele olha para as nossas intrigas, para as nossas brigas, como se cada um de nós fosse um bebezinho. Então, ele olha com misericórdia, ele olha com amor, ele quer pegar aquele espírito e colocar no colo e dizer, calma, eu estou aqui, eu te amo. É dessa forma que Jesus nos olha,
com misericórdia, com misericórdia. Então, por isso que ele falou, bem-aventurados são os misericordiosos, aquele que perdoa a menor ofensa. Então, às vezes, a gente traz esse hábito de vidas passadas. Ninguém pode me ofender, ninguém pode me comparar a nada, porque eu já estou guardando rancor, raiva, e em determinado momento eu quero responder aquela ofensa que me foi dita. E aí é necessário a gente refletir muito sobre isso. Por que eu não consigo perdoar ainda? O que está faltando? Ah, mas eu estou no mundo de provas e expiações, aqui ninguém perdoa. Não, não é assim. Se a gente continuar pensando assim, nós não vamos progredir nunca. Se a gente continuar dizendo o tempo todo, ah, não, eu não consigo perdoar, deixa pra lá, não quero ver fulano nunca mais na minha vida, eu não vou conseguir evoluir nunca. Sabe por quê? Porque perdão, ele tem que ser visto como um exercício. Não é porque eu assisti uma palestra hoje que eu vou sair perdoando todo mundo. Não. Eu vou pegar as palavras, vou refletir essas palavras, eu vou lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, vou refletir aquelas palavras que estão nos sendo ditas lá, e aí eu vou começar a tentar colocar em prática esses ensinamentos que Jesus nos deixou, porque não é de uma hora para outra. Perdoar não é fácil. Por quê? Porque nós somos espíritos que foram criados simples e ignorantes. E nós estamos tentando progredir a cada vida, a cada dia, a cada minuto. Nós estamos tentando progredir para que um dia todos nós possamos ter a capacidade que Jesus tem de perdoar. Mas é preciso tentar, né? Então, começar a ver o perdão como um exercício. Então, às vezes, tem um pessoal colocando aqui primeiros passos. Isso mesmo, são passos, né? São passos. E, às vezes, no nosso trabalho, tem alguém que é tão difícil. É muito difícil ter um ambiente de trabalho em que todo mundo se dê bem, em que seja um ambiente de muita paz, né? E aí, o que acontece? Quando tem alguém num ambiente de trabalho que tem o hábito de humilhar, que tem o hábito de rebaixar os outros, essa pessoa ela causa muita confusão, muita discórdia. Só que nós temos que olhar para essa pessoa como? Tentar começar a olhar para essa pessoa como? Nós temos que olhar para ela como uma pessoa que está buscando a felicidade no lugar errado. Para ela, a felicidade é você ter o poder e você poder humilhar o outro. Ela ainda vê dessa forma. Então, como ela está buscando a felicidade, só que ela está buscando nas coisas erradas. Ela ainda não tem o conhecimento que eu tenho de mundo espiritual, ela não sabe o que é um espírito, ela ainda não tem a relação que eu tenho com Deus, com Jesus. Então, por isso que ela ainda causa tanto problema no ambiente de trabalho. Então, como é que eu tenho que agir com ela? Eu tenho que olhar para ela dessa forma, como Jesus olha para a gente. Ele nos olha assim, com misericórdia. A pessoa que faz mal ao outro, que humilha o outro, que rebaixa o outro, ela está doente por dentro. Nenhum espírito saudável, evoluído, vai humilhar alguém. Ele não precisa. Então, aquele nosso irmão que ainda pratica esse ato, ele precisa da nossa misericórdia. Mas como é que eu posso ajudar uma pessoa assim? Tendo paciência com ela, buscando ser tolerante. O primeiro passo para o perdão é a tolerância. Eu não gosto daquela pessoa, tudo bem, né? A gente ainda não consegue gostar de todo mundo como a gente deveria. Mas eu não gosto, mas eu decidi que eu não quero mais guardar rancor de ninguém, eu não quero mais guardar ódio, eu não quero mais guardar raiva. Então eu vou começar a tentar tolerar essa pessoa.
E antes eu não conseguia nem sentar do lado dela. A partir de agora eu vou tentar sentar do lado dela e, se possível, até começar uma conversa descontraída com ela. Porque esses irmãos que são muito endurecidos, que ainda procuram magoar o outro, humilhar o outro, eles sofrem muito. Por fora tem aquela carcaça endurecida, né? Que eu que tenho o poder, mas por dentro a gente não sabe o que essas pessoas sofrem. Só elas sabem a dor que elas têm dentro de si, porque elas não são amadas por ninguém. E nós que já conhecemos o Evangelho do Cristo, temos que começar a praticar esses pequenos atos, porque senão a gente vai estagnar. Por que será que Deus coloca pessoas difíceis na minha vida? Por que no meu trabalho tem tanta gente difícil? Por que será que na minha família as pessoas não são fáceis? Por que será? Será que Deus está me castigando? Não, Ele está querendo me educar. Ele está querendo me ensinar a amar. Ele está querendo me ensinar a ter paciência, a lidar com a irritação, com a cólera. Ele está querendo me ensinar a ser indulgente. É isso que Ele quer me ensinar quando Ele coloca pessoas difíceis na minha vida. Então eu preciso me lembrar disso todas as vezes que eu tiver um familiar difícil, um colega de trabalho, uma pessoa na faculdade, em qualquer área da nossa vida, surgiu uma pessoa difícil, nós precisamos lembrar. Deus quer que eu aprenda alguma coisa com essa pessoa. Aí é preciso olhar para dentro, parar e pensar, o que será que eu posso aprender com essa pessoa, né? Porque nós também não somos perfeitos. Todos nós estamos aqui no mesmo nível de evolução, alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas nós não somos perfeitos. Nós não encarnamos no planeta errado, nós estamos no planeta certo. Então isso significa que nós estamos em um mundo de provas e expiações, é porque nós ainda precisamos trabalhar muitos sentimentos que não são evoluídos. E o orgulho está sempre ali no topo. Porque o Evangelho ele nos ensina que o orgulho é o pai da cólera, é o pai da vaidade, é o pai do egoísmo. Ele é o pai de todos esses sentimentos que nos fazem estacionar. Então, assim, o perdão, ele é uma libertação. É fácil perdoar? Será que é fácil? Eu acredito que todo mundo aqui... nesse momento, precisa perdoar alguém ou precisa receber o perdão de alguém, né? Precisa receber o perdão de alguém. Porque eu não sou uma pessoa tão perfeita que eu não cometa nenhum erro. Então, em determinados momentos, eu também preciso receber esse perdão. E perdoar é fácil, gente? Não, não é. Não é. É muito estranho, né? No começo... Você se sente amarrado, você se sente preso. Mas quando você consegue ir lá e você consegue perdoar, é um sentimento maravilhoso, é um alívio. Porque parece que você se liberta de cargas e cargas de mágoa. Você se liberta de cargas e cargas de rancor. Porque aquela pessoa que você precisa perdoar, você não a conheceu nessa vida. Você já a conhece de vidas passadas. Você já esteve com ela em situações muito dolorosas. Você não lembra, mas o sentimento ele está aqui. O sentimento ele fica guardadinho aqui. Então, quando você chega perto da pessoa, às vezes você sente um mal-estar, você sente uma repulsa e você não consegue entender o porquê. Porque vocês já se conheceram em vidas passadas. Então, por isso que o perdão, ele não é nada fácil. Ele não é nada fácil, mas ele não é impossível. Será que é impossível perdoar? Não, porque se fosse impossível, Jesus não teria nos ensinado. Se ele soubesse que espíritos como nós não têm a capacidade de perdoar, ele não teria nos ensinado a perdoar. Ele não teria nos dito que bem-aventurados são os misericordiosos.
E aí, quando a gente fala de misericórdia, a primeira palavra que vem na minha cabeça, eu não sei nem de vocês, mas na minha é perdão, né? E é por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, tem um item que nos fala, que Jesus nos fala que toda vez quando a gente for rezar, toda vez quando a gente for apresentar a nossa oferenda ali no templo, foi essa expressão que Jesus colocou, o que é que a gente deve fazer primeiro? Perdoar o nosso irmão. Ou então ir lá e pedir perdão pelas ofensas que nós cometemos. Então é isso que Jesus nos ensinou. Então na oração eu converso com Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, mas na vida aqui, na vida material, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar o meu próximo. Então, por que só eu posso receber o perdão e o meu próximo não pode? São pontos que a gente precisa começar a refletir, porque dessa forma o perdão vai se tornar algo possível. Não é algo fácil, não vai ser fácil, mas vai se tornar algo possível. Tem um livro do Chico Xavier que é bem interessante. O nome do livro é Caderno de Mensagem. Não sei se vocês conhecem. Tem uma mensagem que eu acho muito bonita e ela só tem 3 linhas. Só 3 linhas e ela é muito bonita. É a mensagem de número 76 e o nome é Assunto do Perdão. Assunto do Perdão. Eu vou ler, só são 3 linhas, então é rapidinho. Assunto de perdão. O perdão quebra as algemas do ressentimento. Hoje será talvez o dia de desculpares as faltas alheias. Amanhã, provavelmente, surgirá para nós o momento de rogar o perdão dos outros. Olha só, é do Espírito Emmanuel. Gente, são apenas 3 linhas, mas são 3 linhas que nos trazem muitas reflexões. Primeiro, o que ele está nos dizendo aqui? Quando eu não perdoo, eu estou presa ao ressentimento. E esse ressentimento, ele me impede de viver. Porque todo dia eu estou voltando ao passado. Todo dia eu estou lembrando do mal que me fizeram há 10 anos atrás. E eu estou presa ao passado. Eu não consigo viver o presente. Eu não consigo viver esse momento. Eu não consigo viver um novo relacionamento. Eu não consigo viver de forma feliz com a minha família porque eu estou presa naquilo que aconteceu há 10 anos atrás. E aí, quando eu perdoo, eu me liberto dessas algemas do ressentimento e a minha vida, ela se transforma completamente. E eu me transformo em outro espírito. E eu começo a caminhar na direção daquilo que eu tanto busco enquanto espírito imortal, que é a verdadeira felicidade. Que todos nós estamos buscando. Mesmo aqueles que fazem o mal, eles também estão buscando a felicidade. Só que eles estão buscando no lugar errado. Então, por isso que a gente tem que ter misericórdia com eles. Que a gente precisa ter perdão, que a gente precisa perdoar. Porque eles estão buscando a felicidade no lugar errado. E aí, a mensagem, ela continua nos dizendo, hoje eu preciso perdoar, mas será que amanhã não será o contrário? Será que amanhã eu serei a pessoa que vai precisar do perdão do meu próximo? Porque será que eu sou uma pessoa tão perfeita que não comete nenhum erro? Claro que não, se eu estou aqui é porque eu sou um espírito que ainda comete erros, que ainda ofende, às vezes até de forma inconsciente. Porque quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, a gente vai começando aos pouquinhos, a deixar de praticar o mal de forma consciente, mas às vezes a gente ainda continua praticando o mal de forma inconsciente. E esse mal que eu pratico inconscientemente, ele causa o mal, ele machuca o outro. Então, tem momentos em que eu também vou precisar do perdão do meu próximo, eu vou precisar da misericórdia dele.
E aí a gente lembra lá do Sermão da Montanha. Jesus disse: quem dá misericórdia, recebe misericórdia. Então, se eu estou presa ao rancor, à mágoa, é isso que eu vou receber do universo. É isso que eu vou receber do universo em troca dos meus atos. Então, por isso que eu tenho que doar amor, eu tenho que doar luz, eu tenho que doar esperança. Aonde eu for, eu tenho que doar esperança. Mesmo naqueles dias que nós não estamos nos sentindo bem, que nós estamos tristes, nós não precisamos humilhar ninguém. Porque se hoje eu estou passando por uma dor, fui eu que causei. Então eu não tenho que humilhar ninguém, eu não tenho que culpar ninguém pelo meu problema. Porque meu problema eu causei. E o Evangelho, ele vai nos tornando mais maduros em relação a isso. Ele vai nos ensinando que nós somos os responsáveis pelas situações difíceis que aparecem nas nossas vidas. Então não é preciso humilhar ninguém. E evitando humilhar, eu também evito ter que precisar receber o perdão de alguém, né? Então, meus amigos, continuando, no item 4 do capítulo 10, eu acho esse capítulo muito bonito, e o item 4, então, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho esse item 4 muito profundo. O item 4 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim: o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada. Olha que bonito, gente. Então, se eu tenho ódio, se eu tenho rancor dentro do meu coração, significa que tem uma coisa errada aí. Eu não sou um espírito feliz. Está faltando em mim algo, a felicidade. E o rancor, o ódio me tiram isso. E aí, se eu consigo perdoar as ofensas, significa que eu já sou uma alma elevada, que eu já consegui evoluir, pelo menos no quesito do perdão. Eu já consegui evoluir. Então, por isso que a gente não pode alimentar aquela ideia de eu não consigo perdoar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. A gente tem que tentar. Tentar. Porque quando a gente diz: Deus, eu não quero mais, cansei, eu não quero mais guardar ódio, rancor. E quando Deus, que está dentro de cada um de nós, ele entende que isso é verdade, ele começa a nos amparar de todas as formas. Ele nos dá força para que a gente realmente perdoe quem a gente tem que perdoar. E o mais importante, ele começa a colocar na nossa vida situações nas quais a gente vai ter a oportunidade de amparar aquela pessoa que a gente precisa perdoar. Olha que bonito, né? Então, a gente precisa, sim, ter o perdão como um exercício diário. Eu tenho dificuldade de perdoar. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou começar perdoando, esquecendo as menores ofensas, assim, aquele amigo do trabalho que me disse uma bobagem, eu não gostei, aquele meu familiar que hoje me tratou super mal, eu vou relevar, eu não vou guardar isso, não faz sentido. Quando a gente começa a estudar o Evangelho, essas coisas elas vão perdendo o sentido. E a gente começa a entender o quanto rancor, mágoa, ódio atrasam a nossa vida. O quanto nós ficamos paralisados, enraizados. E aí aquela pessoa que nos fez o mal, às vezes ela se arrependeu profundamente, verdadeiramente, ela está seguindo, ela está progredindo, ela está caminhando, e eu continuo aqui, vivendo aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, todo dia me lembrando do mal que aquela pessoa me fez, e ela seguindo, ela caminhando, e eu aqui, com raiva dela, com rancor dela, enraizada no passado. Então, por isso que é tão importante a gente tentar, porque perdoar não é fácil, mas é preciso tentar. E lembrar que se Jesus nos ensinou a perdoar, é porque nós temos essa capacidade sim. E lembrar de algo que ele nos disse, que é lindo. Vós sois deuses. A gente precisa lembrar disso sempre. Porque nós temos dentro de nós uma capacidade tão grande
que nós ainda não temos consciência disso. Foi por isso que ele nos disse, vós sois deuses. Então, meus amigos, eu quero ler com vocês aqui, comentar uma passagem desse livro. Eu não sei se vocês têm em casa, mas eu acho esse livro belíssimo, que é Jesus no Lar. Eu acho que esse foi o primeiro livro da doutrina espírita que eu li. Não foi o Evangelho, né? Minha irmã ganhou esse livro e aí eu fui ler e estou aqui. Então, tem uma mensagem desse livro que é do espírito Nélio Lúcio, né? Foi psicografado por Chico Xavier. E a mensagem de número 42, a mensagem da compaixão, o nome da mensagem. E aí eu gostaria que todos prestassem muita atenção. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si? Fim do longo debate fraternal, em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Jesus respondeu: tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos. Respondeu o celeste mentor, sorrindo, porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Olha que interessante. Então, João pergunta a Jesus, o que é que eu vou fazer com aquela pessoa que espalha a calúnia? Eu tenho que perdoar? Jesus responde, sim. Nós precisamos, diante da pessoa que pratica calúnia, nós precisamos de piedade. Por que nós precisamos agir com piedade? Porque o amor desfaz as trevas do mal. O amor desfaz as trevas do mal. E aí vem, voltando lá para o Sermão da Montanha. Se eu dou misericórdia, misericórdia é amor. Então, o amor tem a capacidade de desfazer o mal que tem dentro de mim, claro, e dentro do meu próximo, daquela pessoa que está ali praticando a calúnia, está praticando a discórdia. Continuando. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu. Desculpa, gente. E como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Jesus responde. Um homem que se conduz pela violência, acentuou Cristo bondoso, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Jesus nos dizendo que a gente precisa entender que aquele que pratica a violência, ele ainda é um espírito doente. Ele ainda está envolvido pela loucura. E ele está envenenado no ódio. E como é que eu tenho que fazer com esse irmão? Eu tenho que auxiliar esse irmão. Isso é perdão, né? Quando eu auxilio, quando eu olho para o outro com piedade, eu estou perdoando. Eu estou dizendo, eu não vou guardar isso, isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno, e se eu guardar isso, isso vai atrasar a minha evolução. Isso vai atrasar o meu progresso. Então, eu não vou guardar isso, eu vou seguir. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Que cada um de nós siga a sua estrada e deixe o mal para trás. Deixe o rancor, a mágoa, tudo para trás e siga pensando só no amor que cura tudo. Senhor, aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueados. E quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente normal? Jesus responde, a serpente pode ocultar-se num ramo de flores. O homem de elevada categoria que se revele violento e cruel é enfermo ainda assim. Gente, essa mensagem é muito linda, só que ela é grande, mas eu deixo aqui para que vocês façam a leitura futuramente, quem tiver esse livro, e ele tem PDF na internet. Então,
em todas essas respostas, 3 respostas que Jesus deu, ele ensinou a piedade. Ele ensinou que eu tenho que olhar para o meu próximo que está praticando o mal como alguém que está doente, como alguém que precisa de ajuda. Ele me ensinou que eu tenho que ter compaixão. Então, foi essa a resposta de Jesus para os discípulos que estavam ali, as outras pessoas que estavam participando dessa reunião na casa de Simão Pedro. Toda vez que alguém te fizer o mal, responde com a piedade, a compaixão. E olha para aquele espírito como alguém que ainda está dominado pelo orgulho, pelo ódio. E olha para ele com amor, porque o amor é capaz de tudo. Olha a transformação que Jesus fez na vida de cada um de nós, porque ele nos ensinou a lei do amor. Olha a transformação que essa lei fez nas nossas vidas. Então, nós, enquanto cristãos, nós temos que espalhar essa lei do amor. Então, onde tiver ódio, que eu leve o perdão, né? Lembrei agora de São Francisco. Onde tiver ódio, que eu leve o perdão, que eu leve o amor, né? Que eu leve o amor. Não sei se eu falei certo essa passagem do hino de São Francisco. Mas levar o amor, levar o perdão, levar a paciência, levar a caridade. É isso que a gente tem que levar para aquelas pessoas que praticam mal, porque elas estão doentes e elas sofrem muito. E nós também não somos seres humanos perfeitos, totalmente perfeitos, maravilhosos, que ainda não tenham pontos para serem melhorados, né? Então, se lembre disso também, nós ainda precisamos da misericórdia de Deus, então vamos dar a nossa misericórdia para que a gente receba misericórdia. Tá certo, meus amigos? Então, eu quero muito agradecer por esse momento, por nós estarmos aqui fazendo essa discussão sobre o perdão. E antes de encerrar, vamos fazer a nossa prece final para que a gente possa ter uma noite de muita paz. Eu desejo que Jesus ele entre na casa de cada um de vocês, que ele leve embora toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza, todo o sofrimento. Então, quem quiser fechar os olhos nesse momento, fique à vontade. Jesus, mestre amado e querido, muito obrigada pelas tuas palavras de amor. Muito obrigada pela tua luz que entrou na casa de cada um de nós. Muito obrigada pela tua paz que está presente nas nossas casas, nas nossas famílias. Que o Senhor abençoe a todos nós, que o Senhor nos dê paciência diante das adversidades da vida. Que o Senhor nos ensine a olhar sempre para o futuro e lembrar sempre que tudo passa, que nada é eterno, que nenhuma dor é eterna, que o Senhor nos fortaleça hoje e sempre e que a nossa vida possa ser uma vida de luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigada, meus amigos, que vocês tenham uma noite de muita paz e de muita luz e que Jesus esteja com todos sempre. Uma boa noite.